Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso Igreja em Saída, programa onde você fica bem informado com tudo que é notícia na nossa igreja, viu? Sempre uma alegria ter a sua companhia aqui no nosso programa. Quero desejar para você uma boa e abençoada semana, viu? Que seja uma semana de boas notícias para todos nós. Bem, e hoje e amanhã aqui no nosso programa a gente vai trazer duas entrevistas muito bacanas falando sobre o trabalho e a presença dos missionários digitais nas redes sociais. São pessoas, influenciadores que usam dessas plataformas para anunciar o Evangelho e o Reino de Deus. O Eduardo Góes conversou então com dois deles e traz um pouquinho deste trabalho tão importante para a gente aqui no programa. Ronald, a gente percebe que a evangelização digital ela requer muitos desafios, né? E desafios constantes. Como que, de acordo aí com a sua experiência, você enxerga este momento da evangelização digital? Eu acho que a igreja sempre se preocupa, desde o seu princípio, com a missão, né? E dando respostas concretas aos finais dos tempos à missão digital. Agora, o magistério petrino do Papa Francisco nos coloca nessa seara muito significativa se nós queremos trabalhar com as juventudes. O Papa Bento XVI já falava dos continentes digitais, né? Mas agora o magistério petrino do Papa Francisco nos coloca diretamente, incisivamente nesse ambiente. Isso é muito bonito. Ano passado ele lança o documento Rumo à Presença Plena, justamente para nos dizer da dimensão e da importância de estarmos plenamente nesses ambientes, que são tão importantes quanto os ambientes presenciais. Isso muda a perspectiva de trabalho, isso muda a perspectiva de evangelização, isso muda a forma como nós nos encontramos dentro do ambiente digital. E é muito interessante que, se nós pegarmos na história da igreja e vemos José de Anchieta, São Francisco Xavier, que foram e desbravaram terras em busca da missão, nós também, como missionários digitais, somos chamados a estar e a ser presença nesses novos ambientes missionários que são, sem sombra de dúvida, os digitais. Ronald, você faz parte dos missionários digitais, né? Explica para a gente como que funciona esse projeto, essa iniciativa dentro da igreja. Dentro do sínodo sobre sinodalidade, já no capítulo 17 da síntese do sínodo, o Papa Francisco nos coloca ali a questão da missão digital, né? E justamente essa questão, Eduardo, de que nós não somos influencers digitais católicos. Ele não utiliza esse termo. Ele nos coloca justamente nessa perspectiva missionária, e que é uma vocação, e que é um ministério, esse de acompanhar as pessoas nesse lugar, e nesse lugar propício da igreja se fazer presente, e que nós somos igreja. E essa questão do missionário digital, desse projeto missionário digital, vem justamente nesse encontro, de fazer com que cada missionário digital, que cada, entre aspas, influência digital católico, se reconheça também como igreja, porque foi isso que aconteceu em Aparecida. Essa reunião primeira com 73 missionários digitais, de reconhecer o nosso trabalho enquanto igreja, de reconhecer o nosso apostolado e nos confirmar na missão. Foi um pouco do que nos colocou, por exemplo, o Monsenhor Lúcio Ruiz, que é o secretário do Departamento Vaticano para a Comunicação Social, né? Então, esse projeto ele visa justamente fazer com que nós trabalhemos em sinodalidade, em consonância com a igreja no Brasil, com a Conferência Episcopal Brasileira, CNBB, e com os demais órgãos eclesiais, para que a gente possa cada vez mais trabalhar em consonância com os padres, com os bispos e com as demais pastorais, porque uma coisa muito citada, Eduardo, foi essa, né? A nossa ligação pessoal e a nossa amizade pessoal com o bispo das nossas arquidioceses e dioceses. Como é importante nós estarmos, como missionários digitais, ligados à igreja de forma presencial. Para você, como tem sido essa experiência pessoalmente, né, de atuar nesse meio digital? Olha, é um desafio diário. É um desafio diário, mas ao mesmo tempo é muito gostoso você saber que está participando, de certa forma, de um processo histórico da igreja, né? A missão digital é uma vocação. Se é uma vocação, não é para todos,
né? E primeiro, assim, você se reconhecer nesse ambiente. Depois, você ser reconhecido pela igreja. Né? E depois, fazer parte de uma missão comum que tantos outros jovens, tantos outros religiosos, religiosas, consagrados, sacerdotes também realizam. Sem sombra de dúvidas, é uma experiência, acho que, muito forte. E depois, dentro de um processo histórico, quando eu comecei a trabalhar no ambiente digital, a gente sempre ouvia assim, né? Olha, tá querendo se aparecer. Olha lá o blogueirinho. Olha lá não sei o quê. E a igreja reconhecer a gente como missionário digital, sem sombra de dúvidas, assim, é uma confirmação muito grande do Espírito, do próprio Espírito. Eu acho que vale a pena dizer que antes do encontro primeiro dos missionários digitais, presencialmente ali em Aparecida, nós fizemos alguns encontros online. Primeiro, para poder falar dessa missão digital da igreja. Né? E depois, porque nós somos, Eduardo, sinais referenciais para muitas outras pessoas. No meu caso específico de apostolado, aos jovens. Então, a igreja se serviu muito de nós, por exemplo, sobre a questão do sínodo digital. Então, nós fomos referenciais de envio dessas perguntas para esses jovens, para essas pessoas que habitam esses continentes. Né? Isso é um ponto. Depois, em janeiro, eu irei ao Vaticano, a Roma, para participar do jubileu dos profissionais de comunicação. Então, vou eu representando todos os comunicadores brasileiros, católicos, eu acho que isso é uma graça de Deus muito grande, e a Larissa, que trabalha na CNBB. Então, vamos nós dois participar de 24 a 26 de janeiro desse encontro com o Papa Francisco e com outros 300 comunicadores de todo o mundo. Então, são 2 brasileiros que, reconhecidos na missão de comunicar o Evangelho e de comunicar, no meu caso, de forma digital, vamos lá representar o país a nível mundial nessa discussão, porque, na realidade, não é só uma celebração, mas é também uma discussão, uma reflexão, um diálogo sobre a missão digital na igreja no mundo. Assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje. Agradeço a todos pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Um beijo, até lá.